professor Evaldo Lima, muitíssimo obrigado aqui pela sua participação no nosso documentário Ceará, Nossa História, Nossa Gente. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre a vida de Francisco José do Nascimento, o Dragão do Mar, ou Chico da Matilde, como era chamado em Canoa Quebrada, Aracati. Bom, primeiro é um prazer grande participar desse projeto grandioso de resgate, de redescoberta da história do Ceará. O Tolstói é que fala que só seremos universais quando conhecermos e amarmos a nossa aldeia. Então, a gente faz esse exercício de cidadania, de plenitude do conhecimento da nossa história. Nós temos poucas referências biográficas sobre o Chico da Matilde, o Francisco José do Nascimento. A biografia, a única grande biografia de peso, foi escrita pelo Edmar Morel, é o Vendaval da Liberdade, e nos fornece algumas pistas. Ainda assim são imprecisas, são inseguras. No livro Vendaval da Liberdade, ele começa o primeiro parágrafo do livro, o biógrafo fala que o plebeu não tem história na história do Brasil. Não existe a história dos plebeus na história do Brasil. Então, um homem humilde, um homem pobre como Chico da Matilde, a gente tem poucas referências. Ele nasceu em abril de 1839, filho da Matilde da Conceição e do Manuel do Nascimento. A vida do Chico da Matilde em Canoa Quebrada, em Aracati, nasceu em Canoa Quebrada, em Aracati, é marcada por muito sofrimento. Cedo ficou órfão, o avô se perdeu, foi engolido pelo mar, o pai acabou sendo engolido pela selva da Amazônia, foi em busca de borracha, foi um soldado da borracha, foi engolido pela selva da Amazônia. A própria sobrevivência do dragão do mar, no que no futuro seria o dragão do mar, foi uma espécie de milagre. Quando aquele menino, miserável, de família extremamente pobre, ele tinha 6 meses de idade, ele acabou se engasgando com uma espinha de peixe. O padre de Aracati chegou a dar a extrema unção para o menino, filho da dona Matilde. Dona Matilde, que com suas rendas, com seus labirintos, sustentava os 2 filhos. E o menininho lá de 6 meses foi desenganado, esperava-se a morte. Acabou tendo aquilo que se acreditava ser um milagre. Eu acredito que esse episódio, o menino perambulando, a prova concreta do milagre, o menino brincando no meio da rua, das ruas dos sobrados, dos azulejos de Aracati, resquícios de um passado grandioso em função das charqueadas, em todas aquelas contradições. Aquele menino que hoje nós chamaríamos de um menino de rua, um menino perambulando pelas ruas de Aracati. E ele era apontado por todos como produto de um milagre, uma vez que foi dado como morto aos 6 meses de idade. Com 8 anos, uma característica também muito dolorosa, infelizmente muito dolorosa, das famílias pobres do Ceará, é que, por vezes, a mãe acaba dando o filho, dando o filho. Pode existir dor, sofrimento maior do que a mãe dá aquilo que é produto do seu ventre para uma outra família criar, pois foi o que aconteceu com o menino Chico. A dona Matilde entregou o menino Chico para um juiz de direito, que tinha mais posses, que tinha mais possibilidades. Na verdade, o menino era um empregado, o menino com 8 anos de idade era um empregado desse juiz, trabalhava na cozinha desse juiz. A dona Matilde acaba, num determinado momento, tocado pela saudade, o sentimento, a ausência do seu filho, ela acaba visitando o sobrado do juiz. E quando chega nesse sobrado, percebe que o juiz vivia amaziado com uma prostituta. E a dona Matilde acaba fazendo uma fala repleta de indignação. A dona Matilde diz que é preta e que é pobre, mas não criou filho, mas não trouxe um filho ao mundo para viver numa casa com uma quenga. Foi essa expressão, foi usada pela dona Matilde. E aí a situação da dona Matilde ficou muito ruim. Ela acabaria entrando, tirou o menino de dentro da casa desse dito juiz e passaria um dia inteiro rezando. A marca da religiosidade é muito forte na trajetória da nossa personagem.
à espera de um milagre, né? Por força também do acaso, naquele exato dia, passou por Aracati uma embarcação, um navio chamado Tubarão, e a dona Matilde teve que sair de Aracati, e o menino também teve que sair de Aracati. Esse menino embarcou no Tubarão, nesse navio Tubarão, e a partir daí passaria a levar uma vida mais errática, se tornaria um homem do mar, profundamente habituado com as histórias do mar. Foi nesse navio, e aí os próximos anos também são marcados por muito obscurantismo, a gente não tem maiores referências, mas o que nós sabemos é que nesse navio, ou nos vários navios de quem o menino acabou se tornando serviçal e acabaria crescendo, foi aí que ele seria alfabetizado. Dizem que ele só aprendeu a ler aos 20 anos. Como ele se envolveu com os líderes da abolição? Na verdade, o nosso Chico da Matilde, e é esse o nome do menino, só seria alfabetizado aos 20 anos. E a gente não sabe separar ao certo o que é realidade e o que é lenda. Tudo é muito nebuloso na trajetória do Chico da Matilde, mas que o Chico da Matilde acabou tendo contato com negros que participaram de um episódio trágico da história do Ceará, que foi o episódio do Laura II, uma embarcação de negros que acabou acontecendo uma revolta, e esses negros foram enforcados no Campo da Pólvora, onde hoje é o passeio público. Numa dessas embarcações, ele teve contato com um remanescente do Laura II, e foi aí que ele foi tocado por esse espírito libertário e esse sentimento de solidariedade. Vale lembrar que o Chico da Matilde era pardo, né? Era negro. A própria Matilde era negra. Como era a escravatura no Ceará naquela época e como foi a reação das elites? É importante desmistificar a história do Ceará. Se fala que o Zé do Patrocínio chamou o Ceará de a terra da luz, como se a escravidão no Ceará tivesse sido algo mais, uma forma branda, que a própria abolição foi produto da filantropia, da generosidade dos segmentos da elite. Na verdade, a escravidão por si só já é uma expressão da brutalidade, da transformação do ser humano em coisa, né? O escravo ele vive numa situação paradoxal. É homem e é coisa. Como o homem tem vontade própria, mas não pode executar a sua própria vontade, tendo que executar uma vontade que não é sua, mas do seu senhor. Há um mito da invisibilidade do negro na história do Ceará. Se a gente reparar, a própria lenda do Ceará, retratada pelo José de Alencar, né, no romance Iracema, Iracema é um anagrama de América. Cada letra de Iracema, na verdade, leva a América. E que o primeiro cearense, o Moacir, o filho da Dor, foi produto do amor do branco, né, do guerreiro branco, do Soares Moreno, com a Índia Iracema, onde está o negro. Uma das manifestações culturais mais importantes da história do Ceará é o nosso maracatu. Mas o maracatu cearense a gente tem também o hábito de pintar o rosto de negro, como se no Ceará não existissem negros. A gente precisa quebrar esse mito da invisibilidade. Existem negros do Ceará. Há registros da presença do negro do Ceará desde a primeira expedição de conquista ao Ceará, em 1604, quando Pero Coelho de Souza veio para o Ceará, já trouxe 2 negros na condição de escravos. Nós temos registros também do Soares Moreno, aquele a quem o José de Alencar chamou de guerreiro branco. Ele pretendia montar uma fábrica de engorda e de criação de negros, de reprodução de negros para serem vendidos como escravos. Oficialmente, aí a gente tem provas documentais, a presença do negro também ela tem o seu registro a partir de 1649, quando Matias Beck, comandando a segunda invasão holandesa ao Ceará, fundaria o forte de Schoenenburg, que no futuro daria origem à nossa fortaleza de Nossa Senhora da Assunção, né, quando os holandeses vieram para cá. Hoje a gente tem, na Serra do Pereiro, né, a gente tem uma muralha de pedra que, na verdade, aquilo ali foi um quilombo. No sul do Ceará, nas minas do sul do Ceará,
há também a marca da escravidão. A escravidão no Ceará não tem nada de branda. Se nós pegarmos os anúncios dos jornais, os jornais de época, a gente vai perceber a brutalidade, a violência da escravidão. Então, os anúncios que buscavam negros fugitivos, disse que havia marcas de chicotes no corpo, a ausência de uma orelha, o olho vazado, negros que foram enterrados vivos, né? Quer dizer, a marca da brutalidade, da violência da escravidão. Então, há negros que historicamente têm um papel importante na formação do Ceará. Quando houve a abolição da escravatura, aproximadamente o Ceará possuía cerca de 35 mil escravos. Então, há escravidão, há negros também libertos. Essa é uma questão também interessante, porque há registros na nossa história de negros que não eram necessariamente escravos. Alguns chegaram a se tornar, inclusive, sesmeiros nas terras cearenses, na aventura da conquista do Ceará. Como era o tráfico negreiro aqui no Ceará, a ponto do Dragão do Mar impedir o embarque de escravos do porto de Fortaleza? De onde vinham esses escravos? Essa é a questão essencial, é a questão central da nossa personagem, o Chico da Matilde. É bom que nós lembremos que a ocupação econômica do espaço cearense, através do binômio gado-algodão, não exigia um braço escravo mais numeroso. A pecuária extensiva, o gado criado solto, a mão de obra utilizada, essencialmente o vaqueiro, na verdade ele recebia a quarteação. O gado criado solto é próprio do vaqueiro a ideia da liberdade. Não poderia ser um cativo, porque facilmente fugiria. O próprio algodão, né, a cotonicultura tão importante para o estado do Ceará, também não demandava um braço escravo mais numeroso devido ao ciclo natural do algodão. O algodão ali, o plantio em janeiro, a colheita normalmente em agosto, então tornava-se contraproducente a utilização em larga escala do braço escravo. Não havia tráfico internacional direto para o Ceará. Não havia navios que saíam da costa africana, de Angola, do Sudão, diretamente para o Ceará. Os escravos que vinham, que eram trazidos para o Ceará, na verdade vinham do Rio de Janeiro, de Salvador, de Natal, mas não havia o tráfico direto. A personagem Chico da Matilde, ela é muito importante no sentido da greve dos jangadeiros em 1881. É interessante a gente lembrar que um pouco antes disso, né, o Chico da Matilde, vamos quebrar aqui alguns mitos. A gente diz que o Chico da Matilde, ele era um jangadeiro. Na verdade, ele nunca foi jangadeiro. Isso é um dado curioso. A imagem que se construiu o Ceará é o berço das liberdades, a terra da luz, e o Dragão do Mar foi um jangadeiro que colaborou para a abolição da escravatura. O Dragão do Mar, o Chico da Matilde, não era jangadeiro. Ele era um prático, era proprietário de 2 jangadas que ele alugava como uma forma de sobrevivência mesmo. Mas ele era um prático, ou seja, ele orientava os produtos que saíam aqui de Fortaleza para levar esses produtos ou as pessoas que embarcavam para embarcar nesses navios. Mas ele propriamente não era jangadeiro. O Chico da Matilde, e isso é muito interessante, ele teve um papel muito importante durante a tragédia da seca de 1877-1879. Uma seca que foi responsável pela tragédia, pela morte. Milhares de pessoas. 1/4 da população do Ceará morreu em função dessa tragédia. Quem retrata isso com muita riqueza de detalhes e com toda a crueldade é o Rodolfo Teófilo. Né? Rodolfo Teófilo, farmacêutico, Rodolfo Teófilo fala bastante sobre isso. Eu estou colocando em evidência esse episódio da seca porque o Chico da Matilde ele teve um papel importante no amparo aos miseráveis, aos doentes da seca. Teve um papel de proteção mesmo, de salvaguardar essas pessoas. Como era o modo operacional? Eles ficavam em vigília de jangadas e impediam o embarque e o desembarque dos escravos?
talvez a melhor imagem, Jonas, a grande imagem, seja a do Chico da Matilde, vestido na sua indefectível camisa de caçemira branca, elegante, com seu cavanhaque, com a sua pele preta, percorrendo o litoral cearense de jangada para fiscalizar, para vigiar, para que não houvesse o transporte de escravos aqui do Ceará para esses navios de traficantes. De fato, sem dúvida nenhuma, havia essa perspectiva da violência. O próprio governador do Ceará, ele dizia que sangue seria derramado caso os jangadeiros se revoltassem. Mas ao lado dos jangadeiros tinha o povo, tinham milhares de pessoas, 3.000 pessoas. Quer dizer, moralmente, isso foi muito importante para os jangadeiros. Foi a partir daí que o movimento ganha essa amplitude realmente de massas, capaz de barrar, inclusive, a violência da repressão oficial. Então, esse é o exemplo perfeito, em que a força da ideia é mais poderosa do que a ideia da força. O imperador deu alguma recompensa ao Dragão do Mar por sua luta aos abolicionistas? É interessante. Esse episódio a greve dos jangadeiros foi em 1881. A importância do Chico da Matilde é que o Chico da Matilde impediu ali o embarque de escravos cearenses para serem vendidos em outras províncias do Brasil. Esse episódio se alastrou como um rastilho de pólvora pelo país inteiro. Saía notícias, manchetes em vários jornais abolicionistas do país. Isso ganhou uma nova dimensão quando José do Patrocínio, o tigre da abolição, vem ao Ceará em 1882. E o José do Patrocínio e o Chico da Matilde são muito parecidos fisicamente. Se você olhar com atenção, parecem que são dois irmãos. Os dois mulatos saem pelo interior do Ceará fazendo o proselitismo, fazendo a propagação de ideias abolicionistas. Nesse episódio, o José do Patrocínio chama o Chico da Matilde, Francisco José do Nascimento, de Lobo do Mar. O Chico da Matilde não gostou muito desse apelido e nunca procurou incentivar, estimular que as pessoas o chamassem de Lobo do Mar. Isso em 1882. 2 anos depois, o Chico da Matilde, em 1884, viaja para a corte, viaja para o Rio de Janeiro. E o Chico da Matilde é recebido como um herói. Na Rua do Ouvidor, pétalas de rosas eram lançadas para o jangadeiro que foi carregado nos braços do povo. Consta que o Chico da Matilde teria tido, durante aproximadamente 20 minutos, uma conversa com o imperador Dom Pedro II. A gente realmente não tem certeza da veracidade deste episódio. Se o imperador teria ou não conversado, né, o imperador ilustrado que era o Dom Pedro II. Um episódio também interessante é que o Chico da Matilde acabaria doando a sua jangada, a jangada Liberdade, para o Museu Nacional do Rio de Janeiro, o que provocou também uma imensa polêmica. Nós estamos em 1884, então a escravidão ainda era garantida legalmente no país. Houve uma discussão muito grande, os escravistas, os escravocratas não aceitavam que aquela jangada, símbolo da rebeldia, da coragem, da bravura, da liberdade do Ceará, que aquela jangada fosse colocada no museu. Retiraram a jangada do Chico da Matilde do Museu Nacional e levaram para a Marinha. Essa jangada desapareceu. Hoje a gente não tem mais nenhum resquício da jangada Liberdade do Chico da Matilde. Quando estava lá no Rio de Janeiro, o Aloísio de Azevedo, né, o romancista Aloísio de Azevedo, chama o Chico da Matilde de Dragão do Mar. Aí o Chico da Matilde se sente realmente reconhecido pela expressão Dragão do Mar, e é como Dragão do Mar que o Chico da Matilde passaria para a história. Em 25 de março de 1884, quando aconteceu a libertação dos escravos na província do Ceará, como foi a vida do Dragão do Mar daí por diante? O Dragão do Mar acabou padecendo, morrendo no mais absoluto esquecimento.
no mais absoluto ostracismo. Após os episódios da greve, do reconhecimento no Rio de Janeiro, o Chico da Matilde chegou a ser capa da Revista Ilustrada, a mais importante publicação do Império, e estava lá o jangadeiro cearense na capa desta publicação fundamental naquele período. Quando ele retorna ao Ceará, ele acaba, e após a abolição da escravatura, ele acaba reassumindo as suas funções na captazia do porto de Fortaleza. Posteriormente, um dragão, ele acaba não negando fogo. O dragão tem a marca da rebeldia, da liberdade, da luta, do inconformismo. Ele era um florianista, né? Então, em 1891, o Chico da Matilde se envolveu na luta ao lado dos florianistas na capital do Ceará. Em 1894, quando Pedro Borges, que era, na verdade, uma espécie de capacho da oligarquia do Nogueira Scioli, quando Pedro Borges faz o recrutamento obrigatório, na verdade, o recrutamento obrigatório de jangadeiros para a prestação de serviços militares. Mais uma vez, o Chico da Matilde esteve à frente, organizando a rebeldia dos jangadeiros contra esse alistamento obrigatório. Acabou padecendo no esquecimento. Em 1914, quando Fortaleza vivia o drama da sedição de Juazeiro, em que os jagunços do Floro Bartolomeu marcharam até a capital do Ceará, o Chico da Matilde morreu. Morreu de velho. Nas ruas desertas de Fortaleza, as praças desertas, no caixão do Chico da Matilde, apenas 4 civis segurando a alça do caixão. Morreu no obscurantismo, no esquecimento. Mas dragão é uma lenda e as lendas são eternas. Hoje, a marca do dragão do mar, do Francisco José do Nascimento, o Chico da Matilde, representa toda a resistência, a bravura, a marca da liberdade do povo cearense. Professor Evaldo Lima, agradeço muitíssimo a sua participação aqui neste documentário sobre o Ceará, a nossa história, a nossa gente.